Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar uma fórmula para a distância entre pontos. Vamos começar com dois pontos, A e B, sobre um mesmo plano cartesiano, como ilustra aqui nessa figura. Vamos supor que as coordenadas do ponto A sejam x0, y0, e que as coordenadas do ponto B sejam x1, y1. Podemos, então, armar um triângulo retângulo, como ilustra aqui nessa figura. Perceba que a distância entre A e B vai corresponder à hipotenusa desse triângulo, enquanto que os catetos serão, nesse caso aqui, x1 menos x0, e nesse outro caso aqui, y1 menos y0. Dessa maneira, a distância entre A e B, que nós vamos denotar por dA,B, d de A até B, será dada por d de A até B igual a raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Para obter essa fórmula, basta aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Vamos, então, resumir o procedimento para calcular a distância entre dois pontos A e B sobre o mesmo plano cartesiano. Em resumo, se tivermos um ponto A igual a x0, y0 e um ponto B igual a x1, y1, os dois sobre o mesmo plano cartesiano, a distância entre A e B será dada por d de AB é igual a raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Vejamos um exercício. O ponto A e B igual a 1, 2 estão sobre a reta R definida pela equação 3x menos y menos 1 igual a 0. Determine A, sabendo que sua distância até B é igual a 2 raiz de 10 unidades. Uma observação. Perceba que no exercício é falado sobre 2 raiz de 10 unidades, mas não é especificado que unidade seria essa. Nesse caso, isso significa que não importa que unidade está sendo trabalhada, se é centímetro, metro, quilômetro, não importa. A unidade em questão vai depender do contexto. Vejamos a resolução desse exercício. Considere que A é igual a xy. Como A está sobre a reta 3x menos y menos 1 igual a 0, temos que A será igual a x 3x menos 1. Perceba que aqui eu apenas isolei o y na equação da reta e substituí no y correspondente a A. Bom, por outro lado, sabemos que a distância de A até B é igual a 2 raiz de 10. Isso foi dado no exercício. Utilizando, então, a fórmula para a distância entre os pontos A e B, vamos ter que raiz de 1 menos x ao quadrado mais 2 menos 3x menos 1 ao quadrado, isso tudo é igual a 2 raiz de 10. Aqui eu apenas substituí as coordenadas de A, que são x e 3x menos 1, e as coordenadas de B, que são 1 e 2. Elevando ao quadrado ambos os membros dessa equação, vamos ficar com 1 menos x ao quadrado mais 3 menos 3x ao quadrado igual a 40. Perceba que aqui nesse termo do primeiro membro, eu desenvolvi o que estava dentro dos colchetes. Arrumando agora essa equação, ficamos no final apenas com 10x ao quadrado menos 20x menos 30 igual a 0. Resolvendo essa equação polinomial do segundo grau, determinamos que x é igual a menos 1 ou x é igual a 3. A partir disso, obtemos que y é igual a menos 4 ou y é igual a 8. Para isso, basta substituir. Aqui na expressão para o ponto A, substituímos x por menos 1 e vamos obter que y é menos 4. E, em seguida, substituímos x por 3 e vamos obter que y é igual a 8. Portanto, temos duas possíveis posições para A. A igual a menos 1, menos 4 ou A igual a 3, 8. Aqui eu aproveito para fazer um comentário. É comum as pessoas se confundirem nesse tipo de exercício, pois, no enunciado, diz para determinar A, e não diz que determine os possíveis valores para A. Dessa forma, algumas pessoas assumem que a resposta correta seria apenas uma posição para A, mas nesse caso nós encontramos duas posições, que é, de fato, o correto. O importante é que, apesar de no texto estar apenas determine A, não significa que o ponto A é único. Do ponto de vista geométrico, faz sentido ter encontrado duas posições diferentes para A. Para entender isso, basta você imaginar uma reta e sobre ela um ponto B. Podemos determinar outros dois pontos sobre essa reta
que estejam a uma distância de 2 raiz de 10 unidades de b. Basta tomar um ponto A sobre essa reta que esteja, entre aspas, depois do ponto B, ou ainda tomar um ponto A sobre essa reta, mas que esteja, entre aspas, antes do ponto B. Vamos supor agora que nós temos dois pontos, A e B, sobre um mesmo espaço cartesiano, como ilustra aqui nessa figura. Vamos imaginar que as coordenadas do ponto A são x0, y0, z0, e que as coordenadas do ponto B são x1, y1, z1, como ilustra aqui nessa figura. Para determinar a distância entre A e B, que nós vamos denotar por d de AB, vamos proceder da seguinte maneira. Perceba que aqui nós podemos montar dois triângulos retângulos. Nesse triângulo retângulo, aqui embaixo, os catetos serão x1 menos x0 e y1 menos y0. Desse modo, a hipotenusa desse triângulo vai corresponder à raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Perceba que a hipotenusa desse triângulo retângulo vai corresponder ao cateto desse outro triângulo retângulo aqui em cima, sendo que o outro cateto desse triângulo vai ser z1 menos z0. Desse modo, quando aplicarmos o Teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui de cima, nós iremos obter a distância entre A e B, que no final será dada por d de AB igual a raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado mais z1 menos z0 ao quadrado. Vejamos, então, o resumo do procedimento para calcular a distância entre dois pontos A e B que estejam sobre um mesmo espaço cartesiano. Considerando, então, que o ponto A tenha coordenadas x0, y0, z0 e que o ponto B tenha coordenadas x1, y1, z1, a distância entre A e B será dada por d de AB igual a raiz de x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado mais z1 menos z0 ao quadrado. Façamos, então, outro exercício. Determine o escalar k de modo que o ponto A igual a k menos 1, k mais 1, esteja a uma distância de raiz de k unidades do ponto B igual a 1, 2, 3. Vejamos a resolução desse exercício. Desejamos determinar k de tal modo que a distância de A até B seja igual a raiz de k. Substituindo na fórmula para a distância as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B, nós vamos ficar com a raiz de 1 menos k menos 1, isso tudo ao quadrado, mais 2 menos k, isso tudo ao quadrado, mais 3 menos k mais 1, isso tudo ao quadrado. E isso vai ser igual a raiz de k. Elevando ao quadrado ambos os membros dessa igualdade e desenvolvendo essas expressões que aparecem aqui dentro dessa primeira raiz, no final ficamos com 2 menos k ao quadrado mais 2 menos k ao quadrado mais 2 menos k ao quadrado, isso tudo igual a k. Arrumando essa equação, no final obtemos que 3k ao quadrado menos 13k mais 12 é igual a 0. Resolvendo agora essa equação polinomial do segundo grau, obtemos que k é igual a 3 ou k igual a 4/3. Portanto, existem dois valores para k, de tal modo que a distância de A até B seja igual a raiz de k. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.